Muito boa noite, oficialmente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso estudo abençoado de hoje. Vamos começar com a nossa preparação de sempre. Então, te convido a partir de agora, trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire fundo. Enche o peito de ar e solte. Olá, olha quem veio. Seja bem-vinda. Vamos relaxar o corpo a partir de agora. Começando pelos seus pés. Você vai começar a relaxar o seu corpo agora. Relaxe seus pés. Vai subindo as suas pernas. Relaxando suas pernas. Seu quadril. Relaxando seu abdômen, seu peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Você vai respirando. Enche o peito de ar e solta. Relaxando os ombros. Vai descendo esse relaxamento pelos seus braços. Até chegar nas suas mãos. Relaxando cada dedo das suas mãos. Isso. Relaxando o seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxando agora seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, relaxando a testa, relaxando o couro cabeludo. E assim, com seu corpo mais tranquilo, mais relaxado, propicie que a sua mente fique mais leve e serena, mais tranquila. E assim, com a sua mente mais tranquila e serena, você entra em sintonia com você mesmo, com você mesma. Você se conecta a você agora. Percebe o que há em você. Seu corpo, seus pensamentos. E talvez você consiga visualizar no íntimo do seu ser, da sua alma, no fundo do seu coração, um pequeno ponto de luz ou uma chama que tem a característica, a cor que mais lhe agrada. E nessa conexão que você faz consigo mesmo, te convido a agradecer. Agradecer por mais esse dia que você teve de experiência. Agradecer por tudo de bom que Deus tem te permitido vivenciar na sua vida. O teto que te abriga, o pão que te alimenta, o convívio com as pessoas que você ama, que são muito importantes para você, que ainda estão do seu lado, para o que der e vier. Agradeça. Agradeça sinceramente, do fundo do seu coração. Pois a gratidão é a ferramenta, o combustível que faz com que essa sua chama interior, essa sua luz interior, possa se expandir, crescer. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai aumentando, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo agora. Você se autoilumina. E nesse processo de autoiluminação, você começa a se reequilibrar, se conectar mais ao momento presente, a si mesmo e a Deus.
mas você continua agradecendo. E essa sua luz expande ainda mais, extrapolando os limites do seu sistema, do seu corpo. Essa luz vai expandindo até envolver todo o ambiente em que você se encontra, irradiando de você em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol, uma pequena estrela que ilumina tudo o que está à sua volta. E a sua luz irradiada vai se conectando com cada uma das luzes de cada um de nós aqui presentes esta noite. Não importa como estejamos presentes. Não importa se é presencialmente, virtualmente ou até mesmo espiritualmente. Essas luzes vão se conectando, nossas luzes vão se conectando umas às outras, formando uma linda corrente, uma linda, forte corrente de luz que nos interliga uns aos outros, a espiritualidade superior aqui presente, que sempre nos acompanha durante os estudos. E essa corrente de luz também nos conecta a Ele, nosso grande amigo e mestre Jesus. Pois Ele disse que se tivesse um ou mais em seu nome, ali Ele estaria. Nesse momento estamos aqui, em nome dEle, conectados a Ele. E nessa corrente de luz recebemos dEle o amor infinito que Ele tem para distribuir para cada um de nós. E nesse processo, nós vamos nos reequilibrando, nos restabelecendo, e provavelmente uma sensação de paz, de serenidade, de plenitude começa a tomar conta de você agora. Bem-estar inexplicável começa a tomar conta de você. E então você sente a necessidade de agradecer ainda mais. E para agradecer ainda mais, talvez você queira me acompanhar na oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim você vai agora respirando e vai retornando para o seu corpo, percebendo o seu corpo, os braços, as pernas, o peso que o seu corpo faz onde você está sentado. E assim, respirando tranquilo e profundamente, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal aí da internet que chegou durante a redação. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez. Eu sinto uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês esse momento. Muito bom. Que bom que você voltou. Estavam sentindo falta de vocês aqui. Muito bom. Fica à vontade, se quiser sentar aqui, tá? Bom, gente, retomando o nosso estudo abençoado, maravilhoso do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Semana passada a gente terminou de ler e interpretar o item número 10 desse capítulo, finalizando a parte que fala sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Onde a gente falou muito sobre Deus, né? Estava falando muito sobre a questão da existência de Deus, o questionamento de muitos pseudo-sábios
que acham que sabem tudo, principalmente homens da ciência que acreditam que tudo é ciência e esse negócio de Deus é coisa de religioso somente. E a gente entendeu nesse processo que Deus, vou falar o linguajar claro aqui, está pouco se lixando se você acredita nele ou não. Está pouco se importando se você é ateu, se você é temente a Deus, se você confia ou acredita nele, se você... Não importa o que você seja. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito e ele vai continuar te dando oportunidades de viver, de melhorar. Ele vai te colocando em situações em que você, com certeza, vai ser posto à prova, não por castigo, mas por aprendizado, para que você aprenda o que você tem que aprender para continuar a jornada evolutiva que cada um de nós estamos trilhando espiritualmente, né? Sabendo que esta vida atual, esta atual reencarnação, é apenas um degrauzinho da nossa etapa, da nossa jornada evolutiva, na qual nós somos testados, sim, nós somos provados, nós enfrentamos muitos desafios. Desafios que Deus nos permite enfrentar para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento, para o nosso desenvolvimento, principalmente nosso desenvolvimento moral, né? Então Deus não está preocupado se a gente gosta dele ou não, se acredita nele ou não, ele está ali. Porque ele é soberanamente justo e bom. Porque ele é o Pai, o Deus Pai, o Criador de tudo. Inclusive, Criador dos sentimentos mais puros que existem, assim como o amor. Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas eu já vi muito essa frase, né? Deus é amor. Já viram essa frase? Vocês acreditam que Deus é amor? Já acreditam nisso? Que Deus é amor? Deus não é amor, gente. Ele criou o amor. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Ele criou o amor, que é uma ferramenta fundamental para a manutenção do universo. Às vezes a gente fica assim, como assim, né? O que é esse negócio de amor? Por que Jesus falou tanto de amor? Por que Jesus, quando veio fazer o que ele tinha que fazer, desenvolveu o projeto evangélico dele aqui na Terra, ele falou que ele iluminou esse caminho, mostrando que era o caminho da evolução, é o caminho do amor. Por que Paulo de Tarso disse que o único caminho é o amor? Porque é a maior ferramenta que existe no universo. Graças ao amor, tudo se liga, tudo se completa, tudo se conecta. E graças a essas conexões promovidas pelo amor, as coisas se formam, se transformam e é gerada a vida. Um dia, no culto do Evangelho do Lar, a espiritualidade me presenteou com uma intuição que eu achei uma coisa mais linda. E a gente estava falando no culto do Evangelho do Lar sobre Deus, né? E a gente veio a pergunta assim, por que Deus não para de criar? Já não está bom esse tanto de gente que tem no mundo? Sendo que nós somos apenas um planeta, um mundinho, um pontinho azul no universo infinito. E cheio de infinitos planetas e sistemas e seres. Aí veio a pergunta, mãe, será que ele não cansa, não? Para que ele fica criando? Por que ele não para de criar? É porque é uma simbiose. Deus criou o amor, mas o amor para sobreviver precisa das criaturas.
que fomentam o amor para se conectar, procriar, se desenvolver. Então é uma simbiose onde as criaturas fomentam o amor e o amor fomenta as criaturas. Se não existissem as criaturas, não teria como o amor prosperar e sobreviver para fazer as conexões necessárias. Se não existisse o amor, não haveria nenhuma conexão e não haveriam as criaturas. Uma célula se conecta a outra, que se conecta a outra para formar um ser. Graças ao amor. O que dá a liga do mundo, do universo, é o amor. O que faz as coisas se ligarem, se conectarem, formarem, inclusive a matéria, que nós conhecemos aqui na Terra, é o amor. Por isso, o amor é considerado a maior ferramenta do universo. A maior de todas. Por isso, o nosso caminho evolutivo se completa quando a gente atingir o grau máximo de amor no coração. Que é o nível que Jesus nos mostrou, onde ele já está. Ele atingiu esse amor puro, esse amor pleno, esse amor integral, que é capaz de se expandir e se espalhar em tudo que está à volta do ser. Independente se é vivo, se é matéria, se não é matéria, ele espalha. E ele vai espalhando, ele vai complementando, ele vai nutrindo tudo que está à sua volta. Pois era assim que Jesus agia. Não sei se vocês leram já alguma coisa sobre isso, mas Jesus tinha um magnetismo que era absurdo. Algumas pessoas se aproximavam de Jesus e só de estarem no mesmo ambiente que ele, elas já eram curadas de imediato. Outras eram tocadas por uma emoção tão fundamental, tão íntima, tão forte, que elas não conseguiam nem falar. Se vocês lerem aquele livro há 2000 anos, Públio Lentulus, quando ele se encontrou com Jesus, ele só ajoelhou e chorou. Ele não conseguiu falar nada. E ele foi pedir ajuda para a filhinha dele, que estava doente. E mesmo sem ele falar nada, Jesus, à distância, curou a criança. E falou um monte de coisa para ele. Ele só soube chorar. De tal era o magnetismo. Mas por que esse magnetismo? Do amor que ele emanava dele. Porque ele já tinha atingido esse nível tão alto de amor puro e pleno. Porque ele foi o único espírito puro que pisou aqui, nesse planeta. Então, agora pensa, se Jesus tinha esse poder todo, porque ele vivenciava intensamente e integralmente o amor, imagina Deus que criou tudo isso. Imagina a soberania de Deus, a grandeza. Está muito acima do que podemos até conseguir imaginar. Então ele não se preocupa se nós estamos aceitando ele, acreditando nele, se precisamos de uma prova da existência dele ou não. Ele não se preocupa em provar que ele existe. Ele apenas cuida de nós. Porque ele sabe que nós ainda não temos condições evolutivas para compreendê-lo. Mas ele vai cuidar de nós. E um dia nós vamos começar a compreendê-lo e nos aproximar dele. Que é o nível do Espírito Puro. Quando a gente estuda sobre evolução, fala-se, está lá, se eu não me engano, no livro dos médiuns, posso estar enganado aqui, mas que dos níveis evolutivos do espírito, quando ele atinge o nível de espírito puro, é quando ele conhece a verdade e se aproxima verdadeiramente de Deus. É quando ele entra em contato íntimo com Deus, compreendendo Deus na sua essência, vivenciando o que Deus quer que vivenciemos.
Esse é o estágio do Espírito puro. Ele se conecta de uma forma muito íntima, muito forte com Deus, porque ele o compreende. Coisa que nós ainda não temos essa condição de o compreender. Mas nós somos capazes de senti-lo. Nós somos capazes de senti-lo. Lembra quando a avó, o avô, as pessoas mais velhas falavam para a gente assim: meu filho, minha filha, ouça seu coração. O que eu faço, vó? O que eu faço, mãe? O que eu faço? Não sei que decisão tomar. Meu filho, minha filha, escuta seu coração que você vai saber qual o caminho seguir. Por quê? Por que os mais velhos falavam isso? Porque é através do coração que nós nos conectamos a Deus. É através do sentimento sincero, mais puro que a gente pode criar dentro de nós, alimentar dentro de nós, é que a gente é capaz de nos conectar verdadeiramente a Deus. Ainda não de compreendê-lo, mas conseguimos nos conectar e senti-lo. Aquela intuição que vem para você, que você está fazendo algo, aí vem algo no seu coração, na sua mente, e fala assim para você: não é por aí, não está certo, não é esse o caminho. Aí você do nada muda de ideia, vira o caminho, vai para o outro lado, de repente as coisas começam a vir, dar certo, funcionar. Aí você tem aquela sensação assim: é isso. Eu me achei nesse caminho que eu estou trilhando agora. É aquele momento que você se conectou com Deus. Aquele momento que você sente uma sensação de leveza, de plenitude. Mesmo que você ainda está passando por desafios, mas internamente você está se sentindo bem com você. Vocês já passaram por isso? Já viveram em algum momento que sentiu essa sensação? Nesse momento você estava conectado diretamente com Deus. Nesse momento você estava ouvindo o seu coração e estava seguindo o que você veio para fazer no mundo. Todas as vezes que a gente desvia do nosso caminho, pela qual a gente veio fazer no mundo, é onde a gente se entristece, se deprime, a gente não fica bem com a gente mesmo. Mas quando a gente aprende a ouvir a nós mesmos e a gente nos redireciona e volta para o caminho, agora eu vou. Agora nada vai me parar. E vem o desafio que for, você vai, você enfrenta, você vence, você dá umas escorregadas, mas você levanta de novo e continua, e você vai vencendo. Porque você está ouvindo a sua essência, que é conectada diretamente a Ele, Deus, nosso Pai. Ele não precisa de prova de nada. E a tolice e perda de tempo, nossa, querer exigir alguma prova dele. Ele não está preocupado em nos provar nada. E é isso que falou nesse último trecho do Evangelho que a gente fez no estudo. Pode ser a pessoa que for, que se diz a mais sábia do mundo, que exija qualquer prova, que Deus apareça na frente ou que mande um sinal. Deus não vai respeitar isso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que verdadeiramente é importante para nós, a nossa evolução. E chegará um dia que nós despertaremos para isso, entenderemos isso. É arrogância, é petulância da nossa parte, querer exigir algo de Deus. Porque Ele nos dá sempre tudo o que necessitamos para continuarmos caminhando. Ele sabe mais do que nós mesmos o que nós precisamos. Dá mais, né? Dá muito mais. E dá muito mais. E a gente é tão cego, tão ignorante, que ainda a gente não consegue perceber ou entender isso. Nem isso a gente consegue perceber. Quiçá entender Ele. Né? E a gente fica reclamando, chorando, enfim. Só pedindo. Quero mais. E não está vendo que a gente só está
criando mais dor e sofrimento para nós mesmos. Nessa ilusão do ter. Nessa ilusão do querer ter mais e mais. A gente esquece de ser. O ser humano hoje, ele luta a maior parte do tempo para ter. E ele esquece de ser. E ser é o que está na nossa essência. Ser. Ser humano. Essa é a nossa essência. Né? Quando a gente volta o nosso olhar, nossa atenção, nossos valores para o ser, a gente volta a essa conexão com a gente mesmo, com Deus. E aí a gente tem força para enfrentar qualquer obstáculo. Com cabeça erguida. Cai, mas levanta de novo e confia e segue. E mais, quanto mais evoluídos são os espíritos, mais fiéis à vontade de Deus eles são. Mais submissos a Deus eles são. Por quê? Porque eles conseguem compreender melhor as intenções e a vontade de Deus. E compreender que é a intenção e a vontade dele, o ser soberanamente justo e bom, é sempre o melhor caminho. Então, quanto mais evoluímos, mais vamos seguir os passos de Deus. Mais vamos ser fiéis a Ele. Mais vamos aprender a cumprir os desígnios dele. Mais servos de Deus seremos, quanto mais evoluímos. E quando a gente fala em servos, esse é o caminho da nossa evolução. Servir. Porque aqui na Terra a gente tem a ilusão de achar que aquele que é servido é superior, né? Não, porque eu sou poderoso, eu sou dono de tal coisa, eu sou responsável por tal coisa, então eu preciso ser servido. Eu preciso que as pessoas que são subordinadas a mim me sirvam e façam a minha vontade. E aí veio um cara que nasceu no meio dos animais, no meio da sujeira, da manjedoura, sem nenhum aparato mínimo que seja de higiene, para ele vir ao mundo e mostra o contrário, que ser superior é se abaixar e servir. E lavou os pés dos seus companheiros para dar o exemplo. Quer ser superior? Sirva. Aí está o verdadeiro valor do ser. Ser. Vocês estão tão caladinhos, gente. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, então. Vocês ficam caladinhos, eu fico pensando assim, será que estou falando alguma besteira? Será que estão entendendo o que a gente está falando? Oi? Hã? Porque machuca lá no fundo. Machuca? Não quero machucar ninguém, não. É porque tá muito bom os estudos, velho. Oi, Selma, o que você falou? Tá muito bom os estudos. Então, a gente fica concentrado, prestando atenção. Faz a gente pensar, né, nessas coisas, né? Faz a gente pensar muito. Né? Faz a gente refletir muito, né? Muito. E olha só, e a gente vai entrar num item que é para refletir mais ainda. Nós vamos entrar agora no item 11 do capítulo 7. O título: Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Preparem-se. Se já estava doendo, vai doer mais um pouquinho, viu, Maria de Luz? Preparem-se. Vamos lá. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venham até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Olha, ele já começa, já preparando o terreno, porque lá vem pancada. Porque ele fala assim, ó,
venho vos encorajar a seguir o bom caminho. Ou seja, para seguir o bom caminho é preciso coragem. É preciso coragem e preparar o lombo, porque vai arder. Vai arder. Vamos lá. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então ele já começa orando, olha que lindo, né? Ele já vem orando, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo a luz para dizer as palavras certas e esclarecedoras. Gente, me veio uma coisa que... Fala, Edinho. É interessante nesse comecinho que eles mesmos falam, ó, nós, pobres que já estivemos aí e não soubemos, fomos autorizados a mostrar para vocês. Os pobres espíritos, exatamente, que antigamente habitavam a terra. Isso, ele fala claramente. Já esteve aí, então a gente vai falar. A gente já trilhou esse caminho, então o que a gente vai falar aqui, É absurdo. a gente sabe do que a gente está falando. Gente, e uma coisa que me veio me chamou a atenção aqui, intimamente. Ele falou assim, que o Espírito Santo me ilumine. Quem é esse Espírito Santo? Hã? Pode falar. Não tenha medo de errar, nós estamos aprendendo juntos. Pode falar que esse Eu, quando eu peço os espíritos de luz. Espírito de luz. Então, não sei, para mim, quando foi Espírito Santo na Igreja Católica, eles falam de uma forma, né? Sim, a Igreja Católica interpreta o Espírito Santo de uma forma. É o espírito mais puro que teve. Isso. Quando eu falo Espírito de luz, sabe? Para começar, eu já começo a pedir para Jesus. Eu falo, Jesus, foi disse que ninguém vai ao Pai senão para o Senhor. Então, interceda a Deus aí por mim. Então, para mim, o Espírito de Santo é Jesus. Exatamente. Porque, assim, se a gente parar... Eu falei agora há pouco o seguinte, o único Espírito puro que pisou aqui, ou seja, o Espírito mais evoluído que nós encarnados conhecemos, que pisou aqui, foi Jesus. Então, não é correto dizer que essa santidade vem dele? Porque quando se fala santo, é alguém que atingiu um nível superior, não é? Que está próximo de Deus. E eu acabei de dizer que os espíritos puros serão aqueles que encontrarão a verdade e estarão mais próximos de Deus. Então, quem é o Espírito Santo? Jesus. A pessoa se apega muito à trindade da Igreja Católica. Porque Pai, existe essa... Filho, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Porque Jesus também tinha a proteção dele, gente. Quem é que veio... Quem é que apareceu no batismo? Quando João Batista batizou Jesus, não veio a pomba branca? E veio uma voz que disse algo para Jesus ali? Quem era esse? Que a Igreja Católica chama de Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque é outro espírito de luz do nível dele, que pode ser até superior a ele, que também estava ali para guiar os passos de Jesus. Cuidar de Jesus. Porque todos nós não temos um anjo de guarda? Então, Jesus tinha aquele que o acompanhava. Aquele espírito puro também que estava ali acompanhando seus passos. Aguentar o que ele aguentou sozinho, né? E a gente sabe que ele não estava sozinho. Né? Então a gente chega a essa conclusão, que esse santo e Espírito Santo
Porque aqui falou no singular, não falou Espíritos Santos, falou Espírito Santo. Jesus. O mais evoluído que pisou aqui, né? Então, não é errado a gente chamar ele de santo, porque ele atingiu esse nível. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Quem que deu esse exemplo? Jesus, né? São bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não. Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Isso é lindo demais, né? O rei que não teve reino, o rei que não teve um castelo, mas que formou súditos e forma súditos até hoje. Transformou o reino da terra no seu reinado, no seu castelo. Através de atos humildes, atos singelos, simples, em que ele jamais se colocou acima de alguém. E, pelo contrário, ele serviu o quanto pôde. A Dona Generosa não está aqui hoje, mas ela fala uma frase que é linda, que vem de encontro, né, a tudo que Jesus fez. Doar até doer. Quem doou mais que ele? Quem sentiu dor mais que ele? Eu não conheço ninguém. Quem sentiu mais dor que ele? E ele doou até doer. Literalmente. Literalmente. E nesse exemplo de conduta, de comportamento, mostrando em exemplos, em atos, não só em palavras, mas também em atos, ele nos deu a personificação da humildade. Ele não desacatou ninguém. Ele não teve embate com ninguém. Nem mesmo os inimigos, que para ele não eram inimigos, né? Que eram os romanos, que o questionaram. Enfim, tudo que aconteceu, tudo que fizeram para prejudicá-lo, em nenhum momento ele se colocou em embate. Ele apenas disse: ninguém poderá chegar ao Pai se não for através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, algumas pessoas que têm um conhecimento muito pequeno, ou uma pessoa que enxerga Jesus de uma maneira muito superficial, pode pensar que isso poderia ser uma frase arrogante dele, né? Dele falar: ninguém poderá ir ao Pai se não for através de mim. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode parecer arrogância, pode parecer que ele está se colocando superior. Mas ele não estava falando dele. Ele não estava falando dele. Exatamente. Ele estava falando da conduta que ele estava mostrando para nós. Que não era ele, mas os exemplos que ele estava dando, o caminho que ele estava mostrando, que o único jeito de chegar ao Pai, a Deus, era seguir os passos que ele estava nos mostrando que deveríamos seguir. Então não tem nada de arrogante, de orgulhosa essa frase. Nada. Ele estava falando: meus filhos, olha aqui, ó,
eu já passei por isso, eu já trilhei esse caminho. Vai por onde eu estou te mostrando que você vai ser feliz. Você vai se encontrar com Deus. Como eu encontrei. Era isso que ele estava dizendo. Jesus é uma figura tão complicada que ele vai além da figura de Jesus. Né? É muito mais do que o ser Jesus. O corpo físico ali, né? É muito mais. Era uma mente muito grandiosa, né? Para a gente compreender ele direito, né? É que a gente é muito pequeno, a gente não alcança. Não alcança. A gente tenta, mas não consegue ainda alcançar. Você falou no início da dificuldade de alcançar Deus, a gente tem dificuldade de alcançar Jesus, porque não dá, cara. Alcançar ele já não dá, né? Imagina Deus. Não dá, verdadeiramente não dá. Você tem razão. Não dá. E é muito simples de entender isso. Vamos pegar um exemplo prático? Gosto disso. Eu gosto de pegar a nossa vida do dia a dia e trazer esses ensinamentos, né? E a gente compreender melhor. Você está andando na rua. Você se depara com uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha que você nunca viu antes. O que você sente por essa pessoa? Nada. Né? Nada. Você não a conhece. Ficou muito estranho, a gente sente. E se ela vier conversar com você, qual vai ser a sua primeira reação? A primeira, sejam sinceros. Vou correr. Sai correndo. Vai ser assaltado. Primeira reação de medo, de repulsa, Jesus! né? A gente começa a pensar. Uma pessoa estranha vem em sua direção, você não a conhece, você não sabe as intenções dela. Naturalmente, pelo nosso nível evolutivo, tão inferior ainda, naturalmente vamos sentir esse medo, esse receio de ser atacado, de ser assaltado. Quer dizer, primeiro que a gente não sente nada pela pessoa, é indiferente se a pessoa está sentindo dor, se ela tem problema, se não tem, para a gente, tanto faz como tanto fez. Se ela vem para o seu rumo, a vontade de correr. Né? E aí, se você pegar Jesus nessa situação, ele já vai olhar para a pessoa como se fosse o seu filho que você ama tanto. Ele vai olhar para aquela pessoa estranha, que ele nunca tinha cruzado ainda na vida. E vai enxergar os dentinhos do lobo. Vai enxergar os dentinhos do lobo. Para quem não sabe a história do lobo que eu contei ontem, eu vou contar aqui, para contextualizar. Estava Jesus com os discípulos atravessando o deserto. E eles se depararam com os restos mortais de um lobo. Óbvio que dá para imaginar ali o cheiro, o mau cheiro que estava, né? Era um corpo em putrefação. Então, uma reação natural de todos que estavam com ele, né? Tapar o nariz, desviar, né? Porque o cheiro muito forte. Jesus continuou, sem se desviar, sem tapar o nariz. E ele foi olhando para aquele corpo em decomposição. E a hora que ele viu os dentes do animal expostos, né? Ele falou, que dentes lindos esse animal tinha. Ele conseguiu ver beleza num corpo em decomposição. Entende? E aí, se ele se depara com o estranho, a hora que ele bate o olho no olho do estranho, ele já sabe quem é aquela pessoa. Ele já sabe quais são todas as dores que aquela pessoa está enfrentando, os medos daquela pessoa, e ele a ama incondicionalmente, como se fosse seu filho. Entende? É desse amor que eu estou falando, quando eu falo em amor de nível de evolução. Nós não temos essa capacidade ainda. Nós não conseguimos ter esse amor. Tamanha a nossa inferioridade. E aí ele fala que o caminho para chegar no amor, na felicidade, começa pela humildade. É você se colocar de igual para igual com o outro. Não é inferior.
Não é inferior. Você não precisa se rebaixar. Você não precisa... Quando eu falo se rebaixar, é o seguinte: achar que você é incapaz, menor, que não consegue fazer nada. Isso não é humildade. Humildade é jamais se enxergar melhor ou superior que qualquer pessoa que esteja à sua volta. Humildade é ter o coração aberto sempre para aprender com quem quer que esteja na sua frente, com o que estiver na sua frente. Humildade é saber que você jamais vai ser um grande sábio, por mais conhecimento que você tenha. Nós aqui na Terra, por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós sejamos expert em alguma coisa, nós estamos longe de saber a verdade. Longe, absurdamente longe de saber a verdade verdadeira. Então a gente pode até dominar um assunto ou outro, ter certas habilidades em algumas áreas ou outras, mas a gente está muito longe de ser um sábio de verdade. Está muito longe de Jesus, está muito longe, muito mais longe ainda de Deus. Resumindo, um amigo meu costumava dizer o seguinte: nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tem uma outra expressão mais forte, mas eu prefiro falar essa. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tá certo, tem uns grãos que estão mais perto da superfície, outros estão mais lá no fundinho, mas, em geral, tudo a mesma coisa. Se fôssemos verdadeiramente superiores, não estaríamos aqui encarnados agora, passando pelas dores, pelas provas, pelas expiações. Todos nós, por mais sábio que a pessoa seja, que se considera poderoso, está encarnado. Só o fato de ele estar encarnado já prova o nível evolutivo que ele está. O mesmo que o nosso. Nível de provas e expiações. Eu trabalho, não sei se vocês conhecem, ali perto da Marco Xerém, onde fica aqueles pessoal que usa droga. Sei. Né? E eu achei muito engraçado que eu continuei trabalhando na pandemia, sempre via eles ali. Eles não pegaram Covid. Não, eles viviam na rua, continuavam andando. Eu nunca ouvi falar lá que algum daqueles que ficam lá, são moradores, pegou Covid. Não, eu não ouvi falar. O rapaz falou, os que bebem e os que fumam, não pegaram. Aí o rapaz ainda falou assim, que era o álcool, eu falei, então dá contato direto um com o outro, rodando, enquanto todo mundo lá em casa. Todo mundo se isolando. E eles estavam em contato com tudo. Eu falava, gente, como é que esse povo não pega? E não foi só eles, foram quase todos os andarilhos da cidade, de todas as cidades. Né? Pode ser que alguns tenham pegado? Pode, mas assim, se você for ver, na média, a maioria deles não pegou. Era para exterminar, né? Era para exterminar. Se não teve relato de falar assim, fulano pegou Covid, tá no... Não escutei. Tá vendo? E eu trabalho lá há 12 anos. Aí, ó. Passa, Adil. Eles dormem no chão e não pegam pneumonia. E não tem agasalho direito, passa frio, passa um frio lascado, a mesma comida, divide às vezes o mesmo prato, a mesma colher, o mesmo copo, a mesma agulha, no caso das drogas, a mesma garrafa. Bebem na mesa desse jeito. Né? E eu me perguntava como, porque meu pai pegou Covid. Meu pai também. Como? Meu pai quase foi. Pôs o pezinho lá e voltou. E aí você vê. Você vê. Eles são a margem da sociedade, né? Os menores, os piores, ou sei lá o que quer que a gente pense sobre essas pessoas que estão nesse estágio aí difícil, né, de vida, que são só julgados e marginalizados. Aí vem o que a gente escutou, né? Uma vez escutamos a mulher falando assim,
essa epidemia aconteceu para acabar com um pouco de gente orgulhosa, um pouco. Aí quando você fala do drogado, você fala, será? Porque não tem muita explicação, né? Aí começa Porque a gente fazer escutou sentido. tanta coisa, né? Agora faz sentido. Porque Cadê o orgulho deles? Não tem orgulho. A gente eles estão ali, tipo assim, você está no fundo do poço, materialmente falando, né? Não tem para onde cair mais. Então, assim, não dá para pensar que você é melhor que alguém. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, materialmente falando, eles estão ali no fundo mesmo, né? Passam necessidades, privações. E sobrevivem e aprendem. E às vezes sabem muito mais do que nós. Sabem muito mais do que nós. Não seriam eles esses humildes que está escrito? Esses humildes, esses pobres de espírito, né? Uma prova também, porque o que pega é a medicina, é a ciência, não é? Talvez também para falar assim, peraí, não é a ciência que sabe tudo, olha lá, ó, não pegou. Não. Porque humilde é você se enxergar de igual para igual. Os gigantes de alma, sempre se posicionam até inferiores. Mas tem que tomar cuidado. Porque eles sabem o que eles estão falando. Vamos pegar o exemplo de Chico, por exemplo. Chico Xavier. Você vê ele falando, a humildade daquele homem, né? Das coisas que ele falava, das coisas que ele fazia. E ele sempre falava assim, eu sou pó, eu sou um grãozinho de areia, eu não sou nada. Mas quando ele falava isso, gente, ele estava falando no sentido de que nada que a gente pudesse pensar, imaginar, ou supor, ou querer colocar na boca dele, pudesse colocá-lo acima de alguém. Era para eliminar qualquer chance de qualquer pessoa interpretar que ele se via superior de alguma forma a alguém. Pela obra, pelo legado que ele estava deixando. Então, quando ele falava isso, era para ele se rebaixava a um nível muito baixo para não deixar falsas interpretações. Porém, ele jamais enxergou a ele mesmo incapaz. Entende? Porque se ele se achasse incapaz, ele não teria feito a obra que ele fez. Ele acreditou no seu potencial. Ele acreditou que, apesar de todas as dificuldades que ele vivenciava, físicas, materiais, todos os empecilhos que ele enfrentou desde a infância, ele acreditou que ele era capaz de transmitir a mensagem, de ter a disciplina necessária, a dedicação necessária, o trabalho necessário para produzir a obra que ele tinha que produzir. Entende? Internamente, ele não se via incapaz. Portanto, isso não o colocava menos do que ninguém. Quando ele externava para as pessoas, aí ele colocava na fala esse rebaixamento, para não deixar dúvidas nenhuma de que ele era qualquer coisa acima de alguém. Então, humildade é isso. Não é se colocar abaixo de ninguém. Quando eu falo se colocar abaixo, é você com você mesmo. Você entendendo você, nas suas capacidades. Eu não sirvo para isso porque eu sou muito inferior. Aí você entra num processo, que eu já falei isso aqui, de vitimização. Quando você se rebaixa nesse ponto, que é bem diferente da fala do Chico, você está se colocando como inferior, como coitadinho, para que as pessoas sintam dó de você e façam algo para você. Isso não é humildade, isso é fruto da sua vaidade e do seu orgulho. Vitimização
é fruto do orgulho e da vaidade. Para pensar. Todas as vezes que a pessoa se faz muito de coitadinha, ela está querendo ganhar algo com aquilo. Isso se chama ganho secundário. A pessoa, eu não dou conta, eu sofro, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, ó coitadinho de mim. Isso aí, gente, isso aí é fruto da vaidade, do orgulho, do egoísmo. É se fazer de coitado para a pessoa ter dozinha dela para fazer o que ela quer. É uma forma dela manipular quem está à volta dela. Isso não é ser humilde. Muito pelo contrário. É ser manipulador. É muito... Qualquer pessoa que se coloca numa posição de vítima, se você aprofundar ali, você vai ver que tem um ganho secundário. Ela gosta dessa posição, porque nessa posição ela ganha alguma coisa. Entende? Então, para ela, é vantajoso ficar só reclamando, se colocando como coitadinho. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos deu todas as capacidades que precisamos ter para crescer, para ser melhor, para vencer os nossos desafios. Ele nos deu essas ferramentas. Senão a gente não estaria aqui. Só o fato de estarmos encarnados, aliás, só o fato de estarmos aqui na matéria, passando pelas dores que a gente passa, pelos desafios que a gente passa, nos prova que nós temos a capacidade de superar. Então a gente não pode se fazer de vítima. Se fazer de vítima é ir contra Deus. Porque Ele está acreditando em nós e nós estamos nos escondendo atrás de uma casca que nós mesmos estamos criando para nós. Nos vitimizando. Tá, tudo bem, quando eu estou passando um problema muito sério, normal eu sentir. Normal quando eu tomo um baque, eu caia. Isso acontece com todo mundo. E na hora que você cai, normal virar dor, normal chorar, normal. Isso não é vitimização, é sofrer ali o desafio que você está enfrentando. E aí ter a humildade de receber ajuda, a humildade de entender que você pode ser ajudado, que você precisa de mais recursos para superar aquele desafio que está te causando tanta dor. Aceitar os recursos que estão te entregando, a ajuda que está sendo oferecida a você, aí você recebe a ajuda, você se levanta, se reergue e caminha com as próprias pernas, sem precisar ser carregado por ninguém. Quantas experiências passamos, quantas vezes? Quantas vezes a gente cai? Agora, por que a gente cai? Porque Deus acha lindo ver a gente esborrachado no chão e fica rindo da nossa cara? Claro que não. Por que a gente cai? Para aprender a levantar. Para aprender a ficar de pé mais forte, porque a hora que vier outra pancada, você não vai cair. Você já vai estar com o pé de apoio mais bem apoiado para você não cair. Se vier outra mais forte ainda, você vai cair, vai levantar de novo, vai ficar mais forte ainda. Chegou um momento que é aquela forte falar, não tem. Pronto. Isso. Eu sou filho de Deus. Isso. E aí eu quero... acho que o ser humano, o dia que nós conseguirmos... Eu ouvi uma palestra essa semana e eu achei assim, mexeu muito comigo. Quando ele disse assim, o dia que nós, seres humanos, lembrarmos dos momentos tristes e alegres, nos momentos até mesmo de sonhos. Eu sou filho de Deus. Tem um Deus dentro de mim. A essência de mim está aqui. Então, hoje, por exemplo, o Espírito Santo, estava falando isso. O Espírito Santo, ele está em mim. Isso não pode, isso não vai me fazer ficar orgulhosa quando ele esquecer a humildade. Não. Te dá força. Me dá força. Isso. Exatamente. É nesse sentido de entender que temos a capacidade, de que temos a força para seguir,
Só que essa força não é para nos colocar acima de ninguém. É para dar o próximo passo. Apenas isso. E ter a humildade de enxergar isso. Que essa grandeza que recebemos de Deus não é porque somos melhor que alguém. É para nos fazer melhor que nós mesmos. Porque o grande desafio nosso é esse. Vencer a nós mesmos. Nossas imperfeições. Então, ser humilde não é se rebaixar e se achar incapaz, muito menos se vitimizar. Ser humilde é ser terra fértil. A terra boa que está ali para receber a semente e dar bons frutos. Que é capaz de compreender o outro e receber do outro o aprendizado necessário. Ou das experiências que vive o aprendizado necessário para ficar mais forte e seguir. Sem rebaixar ninguém, sem menosprezar ninguém. Entender que cada um tem o seu momento. Entender que se a pessoa está passando por está tomando decisões erradas, uma hora ela vai acordar. Pode até nem ser nessa reencarnação agora atual, mas vai chegar um dia que Deus vai dar um jeitinho para ela acordar. E ela vai acordar. Então, não jamais nos colocar acima. E jamais nos vermos abaixo ou incapazes. Mas estarmos prontos para servir, estarmos prontos para aprender, e estarmos prontos para ouvir coisa que o ser humano não sabe. Quantos ouvidos a gente tem mesmo? Quantas bocas? A gente deveria usar nesta proporção. Mas a gente usa na proporção inversa. Fala muito mais do que ouve. Né? Com isso, infelizmente, a gente precisa encerrar o estudo de hoje, porque nosso tempo já estourou. Mas é isso. E aí a gente vai falar do orgulho na semana que vem. Aí vai doer um pouquinho mais, viu, Maria? Vai doer um pouquinho mais. Dói a reflexão, né? Quando você começa a refletir. Vou chamar nosso amigo aqui. Ainda bem que, né? Ainda bem que a senhora lembrou dele vir. Né? Então vamos, convido vocês a novamente se conectar a si mesmo e principalmente a Deus. Respire fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta. E nessa conexão consigo, eu queria falar uma frase final aqui, de acordo com a última palavra da nossa irmã, que ela falou de Deus, da força de Deus. A frase que eu adoro repetir de uma senhorinha que eu conheci há muito tempo falava para mim: meu filho, por riba de Deus, tem Deus. Que possamos entender isso, que Ele é o nosso grande Pai. Que possamos carregá-lo em nossos corações sempre, para termos a força necessária para continuar a jornada, para continuar a caminhada. E assim agradecer a Ele, nesse momento abençoado de hoje, por essa oportunidade maravilhosa de poder nos conectar a Ele e a Jesus, e receber deles os ensinamentos que recebemos nesta noite. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Pai, por ter nos propiciado essa noite abençoada. Agradeça e volte a irradiar novamente a sua luz. E eu, particularmente, agradeço a cada um de vocês por estarem juntos comigo nessa jornada maravilhosa de aprendizado. Obrigado do fundo do meu coração a cada um de vocês. E agradecendo, nós vamos irradiando novamente a nossa luz, que vem da nossa essência. Irradiando, nós vamos nos conectando novamente uns aos outros. Vamos nos conectando também
a espiritualidade superior que está aqui conosco, nos auxiliando. E vamos nos conectar também a Ele, nosso grande amigo e mestre, recebendo dele mais uma vez o teu amor infinito, cheio de bênçãos, que nos conforta, que nos preenche, que nos tranquiliza a alma, que nos dá força para seguir em frente. E nessa conexão usamos agora da vontade, do livre-arbítrio, para direcionar essa corrente de luz que estamos formando novamente, conectados uns aos outros, ao alto, ao firmamento, para que a pleiade de espíritos iluminados que fazem parte do exército de Cristo, enviados por Deus, responsáveis pelo desenvolvimento da Terra, pela proteção da humanidade, as Irmãs de Maria, esses espíritos tão iluminados, recebam a nossa corrente de luz agora, que vai direto a eles. E eles possam, com seu amor infinito em seus corações, potencializar essa luz e devolver para o planeta em forma de chuva de bênção, gotas de luz e de esperança que possa atingir o coração de cada um dos nossos irmãos em humanidade. Especialmente todos aqueles que nesse momento estão nas zonas de guerra e de conflito, envolvidos por tanta dor e desespero. Especialmente aos nossos irmãos conterrâneos do Sul, que passam por adversidades tão grandes, provações tão duras pela tragédia que eles enfrentam. Que eles recebam essas chuvas de esperança, dando força para seguir em frente, para reconstruir suas vidas. Que essa chuva de esperança caia sobre cada um dos nossos irmãos que estão passando e sofrendo a maior pandemia que já atingiu o planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da alma e da mente. Que essa chuva de esperança seja conforto para cada um deles. E em especial, nós pedimos também para a nossa lista de oração, que cada um dos nomes dessa lista sejam visitados, medicados e amparados pela espiritualidade superior. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Marta Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz, Luca Arantes, Francis Pedroso, João Bessim, Giovana Leonardo, Alexandre Roberto, Perpétua Maria, Cleonice Fernandes, Iraci Gomes, Sebastiana Teodora, Janice Queiroz, Marcelo Pires, Natália Queiroz, Benigno Bebiano, Luiz Eduardo, Henrique Mendes, Domingos Ferreira, Igor Santos, Ciro de Oliveira, Gledes Dalci, Sônia Lacerda, Daniel José, Cimeia Dias, Teófilo Arantes, Sônia Delfina, Karina Ribeiro, Virgínia Aparecida, Simone Terezinha, Maria Lucinda, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Nilda Maria, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Antônio Dias, Wesley da Silva, Antônio, Antônia, José Tomás, Luciana Namias, Fernanda Ferreira, Liliane de Alemar, Maria Clara Aparecida, os nossos irmãos desencarnados, Zé Baltazar dos Reis, Tirso Souza, Joessi Evangelista, Getúlio Moreira, Letícia Vendramini, Gilberto Lopes, Leila Maria, Dilva Birelli, Maria Célia, Brígida Aparecida, Antônio de Oliveira, Maria Terezinha, Ornelis Gomes, Sebastião Ferreira, Adriana Ferreira, Valtuídes Gomes, Ivo Gomes, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcio Valeriano, Íria Maria, Reci Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília Pereira, Eurípides Fernandes, Ciro de Oliveira,
Enedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Célia Júlia, Tatiana Ferreira e Evalda Silva. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pelo desafio do sofrimento e pela doença. Ansai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida e que me agasalha. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores vivas. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E a gente encerra o estudo, mas quem quiser continuar com a gente, vamos para as psicografias de hoje. Pode ir. Nós vamos falar tudo que você falou aqui. Eu e a Pam já estava tricotando ali. Eu falei, vamos ver. Sempre assim, né? Sempre bate. Sempre. O primeiro é uma mensagem sobre o passe. A espiritualidade amiga vem nos contar sobre a importância salutar do passe magnético. É um preparo energético revitalizador que reorganiza os nossos chakras vitalícios. Somos energia e sintonizamos em diferentes frequências vibratórias. As oscilações do dia a dia modificam o nosso campo vibratório e assim conseguimos perceber as sensações do ambiente que são reverberadas por nossas emoções e ações. Temos pontos energéticos no nosso corpo mais suscetíveis e determinados de captar vibrações negativas e positivas. Quando temos um sistema bloqueado por energias negativas, sentimos dores e desconfortos corporais que muitas vezes podem levar a doenças severas em nosso sistema orgânico. Assim, o passe é uma fonte de alimento e desbloqueio dessas regiões adoecidas do nosso corpo. Ele restaura nossa mente, permitindo que bons pensamentos sejam fonte curadoras para o nosso corpo. No entanto, amigos, é importante ressaltar que as fontes energéticas positivas são alimentadas quando percebemos que nossos irmãos estão dispostos a recebê-la, porque muitos vêm sem saber por que estão recebendo o passe. São mentes descrentes e muitas vezes são impostos pelos outros a irem a centros espíritas. Em determinados casos, podem até prejudicar mais o nosso irmão, porque são tomados por choques de energias em conflitos por repelirem e não aceitarem a cura. É estranho, né? Mas tem muita gente que não deseja a cura. Se alimentam dessa doença
e abusam de alguns benefícios que recebem diante dela. Ficam mal acostumados e desejam a atenção do outro, por isso não querem curar. São pessoas adoecidas emocionalmente que não conseguem receber e buscar pelo afeto sem o uso da doença. Que possamos, meus irmãos, orar por estes nossos sofredores mentais, porque a misericórdia divina e o amor de Maria, que o amor de Maria toque o coração dessas criaturas, permitindo por um instante receber o remédio curador para o seu corpo, mente e espírito. Que possamos sempre fazer bom uso do passe magnético, que possamos aceitar a ajuda dos amigos abnegados, mas que também nos esforcemos para construir os nossos valores, frutificar e florescer nossa moral. Que a bênção de Jesus ilumine e fortaleça cada um de vocês, de nosso amigo de sempre, irmão X. Nossa. Posso ficar com esse texto? Isso vai ajudar no curso de passe. Eu pensei em digitar também, às vezes até falar na segunda, na quinta, né? Depois... Você vai digitar? Foi seu curso. Posso. Você quer que eu digite e mando para você? Ou você quer Melhor. digitar e depois mandar para o grupo também? Você que sabe. Faz. Se você puder digitar, então, aí você me manda. Combinado. Tá? O outro é para Isabel. Estamos aqui amparando a nossa amiga Caroline, que neste momento se encontra em grandes dificuldades e transtornos mentais. Nossa irmã foi resgatada em um estado de alcoolismo e uso de substâncias tóxicas. Por isso, não tem condições racionais para uma comunicação eficiente. Mas achamos prudente, neste momento, trazer algumas palavras aos familiares, visto que a partida dela causou muitas dores em todos aqueles que ficaram. Foi necessário que nossa irmã voltasse ao plano espiritual de forma mais precoce que o previsto, porque ela estava fazendo mau uso da oportunidade que teve da reencarnação. Seu débito e karma ficariam maiores se permanecesse na Terra por mais tempo. Assim, amigos, orem por ela, dediquem um tempo para realmente tentar enviar energias benéficas à nossa irmã, para que ela consiga resgatar a sua consciência e sensações. Não fiquem lamentando e chorando, pois ela ficará estacionada por mais tempo. Uma coisa assim. Por mais tempo em regiões umbralinas, psíquicas. É importante que entendam que Jesus é misericordioso, que faz coisas inexplicáveis para nós, difíceis de entender, mas com grande compaixão, para evitar perdas maiores e estruturais e de estruturas compositórias do espírito, que com certeza iriam se desfazer se permanecesse na Terra por mais tempo. Esse é um pedido que fazemos a todos os familiares que desejam o bem e amam a nossa irmã. Que Jesus fortaleça os nossos irmãos fraternos. De nossos irmãos fraternos. Nossa, me deu uma batedeira no coração. Alguém conhece? Como é que chama? Isabel. E aí a pessoa que desencarnou é Carolina. Alguém conhece? Não? Boa noite a todos. Queridos amigos, são tantos os percalços na vida, essas dificuldades nos
nos fazem crescer. Muitas vezes é dolorosos de sabores, mas edificantes. Como podemos medir o amor de Deus? Como sabemos o que Ele preparou para nós? Não podemos, irmãos, ver as coisas com nossos olhos. Muitas vezes estamos equivocados em nossa percepção, pois não sabemos o que aqueles fatos vão nos levar. Será que realmente não foi melhor assim? Uma desilusão amorosa pode estar guardado por detrás de um grande amor de outras vidas. Tudo, irmãos, está em seu devido lugar. Muitos de nós buscamos prazeres fáceis, mas será que são edificantes? Nosso comprometimento com Deus se inicia desde o acordar até a hora de dormir. Será que realmente estamos comprometidos com nossas vidas? Será que estamos buscando a reforma íntima ou estamos apenas reclamando e responsabilizando a Deus aquilo que nos compete? Ficamos atentos com nossos pensamentos e emoções. Estamos aqui para evoluir, aprender. Cuidamos de nosso aprendizado? Estamos vendo que tipo de filme, músicas, programas de TV, livros nos acrescenta algo? Conversas edificantes? Quem está ao nosso redor? Nossas companhias? Que Jesus possa acompanhar a todos vocês, todos os dias. Que abençoe a todos de um amigo da casa, George. É até o caso da menina, né? Que foi antes. Queremos compreender aquilo que ainda não somos capazes. Queremos interferir naquilo que não está em nossas mãos. E será que queremos auxiliar aqueles que realmente estão precisando? Cuidado! Estamos nos preocupando com a vida alheia e não estamos focando na nossa. Na nossa oportunidade de evolução, ajudando quem realmente precisa. Estamos cegos com nosso orgulho e egoísmo. E não estamos aproveitando a vida para nosso aprendizado. Com este propósito que viemos à Terra, para ajudar os irmãos que ainda não têm condições de enxergar as suas dificuldades. Todos nós somos trabalhadores do Cristo, em maior e menor grau. E você? Está fazendo o que te compete? Está auxiliando ao seu próximo com amor e carinho ou com cobranças de retorno ao auxílio prestado? Estamos sendo presentes na vida das pessoas ou estamos chantageando por carinho? Cuidado com pegadinhas da vida, com as chantagens. Na verdade, estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Jesus disse que o maior no reino dos céus é o que mais serviu. Então, vamos trabalhar a nossa consciência e verificar quais são as nossas verdadeiras intenções. Que Jesus abençoe a todos e reflitam com muito amor. De um amigo da casa, Geraldo. É só assim as mensagens, gente. Vocês pensem bem em que vocês estão aprontando. No que nós estamos, né? Porque eu estou na lista. Senhores e senhoras que estão aqui nesta casa fraterna, como sabemos e que Jesus nos disse com muito amor e carinho que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E como está nosso autocuidado? O que é autocuidado do que o trabalho da reforma íntima verdadeiramente? Com todo o esforço e afinco. Irmãos, não temos como melhorar se não mudarmos nossas imperfeições com os ensinamentos de Jesus. O que fazemos quando pensamos em julgar o próximo? Jesus disse, jogue a primeira pedra quem nunca errou. Quando somos machucados, desonrados, ele disse, quando baterem em sua face, dê a outra. E o que estamos fazendo? Estamos seguindo seus ensinamentos ou estamos revidando com palavras e ações? Precisamos buscar a nossa reforma íntima, baseada nesses grandes ensinamentos, colocando em prática diariamente.
E no final, teremos melhorado muito. E no final do ano, o quanto teremos aprendido. Praticar o amor é o verdadeiro e o maior ensinamento. Se não buscamos a Deus em nosso cotidiano, o que estamos fazendo de nossas vidas? Que Jesus abençoe e inspire a todos vocês, porque para chegar ao Pai tem que ser através dele, Jesus, né? De um amigo que está trabalhando diariamente, Ricardo. Nossa Senhora, serviu para mim igual uma luva. Ai, filho, aqui para todo mundo, a gente só tá assim. Agora doeu. Agora doeu. Agora doeu. Estudos são necessários para nosso aprendizado, mas a reflexão dos ensinamentos são primordiais. Colocá-los em prática é sabedoria. Ensinarmos ao próximo é missão. Que possam trabalhar os ensinamentos de Jesus. Sigam a Cristo hoje e sempre, de um amigo. Caros irmãos de caminhada, estamos todos em busca de aprimoramento moral. Então sejamos mais compassivos com os outros. Todos estamos em busca para chegar mais perto de Deus. Então, perdoem aqueles que ainda não despertaram, cada um a seu tempo, e que possamos ser luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Que a misericórdia divina abrace a todos vocês e envolvam com energia de amor. Que Jesus abençoe a todos dessa casa. Gente, vocês não... Eu tô vendo elas lerem aqui, tô vendo os textos, né? É as letras diferentes. Cada mensagem é uma letra diferente. É muito engraçado, é muito interessante. A gente fala isso no curso de mediunidade, sobre essa capacidade de psicografia. Então, por hoje é isso, pessoal. A gente agradece imensamente cada um de vocês. Jesus abençoe, viu? Gratidão. Um abraço a todos aí.